vamos falar um pouquinho a respeito dos indicadores de desempenho e algumas métricas iniciais para estar utilizando na nossa empresa. Não adianta nada eu planejar todo esse processo produtivo, fazer tudo que a gente fez, plano agregado, MRP1, MRP2, parte CPM, sistema Kanban, montar a curva ABC, blá, 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 se eu não controlar se aquilo que eu planejei está sendo executado. Como que eu sei que tudo que eu planejei está funcionando? Por meio do que a gente chama de indicadores de desempenho. Então a gente está aqui na nossa fase de controle da produção, que tanto está no nome dessa disciplina, planejamento e controle da produção. Não adianta só planejar, eu tenho que controlar também. Pensando então nesse desempenho das organizações, todo mundo que é gestor, ele tem que alcançar algum tipo de objetivo, algum tipo de meta, utilizando determinado recurso. Então soltei lá a ordem liberada de produção, produza 500 unidades do elemento X na semana 7. Será que eu fiz isso realmente? Cumpri essa meta? Será que o pessoal fez as 500 unidades ou deu um BO? Acabou a energia, o pessoal faltou, eu não consegui atingir 500, só atingi 450. E aí, o que eu faço? Eu atraso o pedido, faço hora extra. Então, também, por meio dos controles, a gente vai determinar se eu consegui ou não atingir meu planejamento, atingir as metas e tomar decisões a respeito delas. Não adianta nada ter um número bonito. Ah, não atingi a meta. E daí? O que você vai fazer? Então, tem que tomar uma decisão a partir desse controle que a gente vai fazer. Esse tipo de controle, esse tipo de avaliação de desempenho, tem vários tipos de mensuração. Eu posso mensurar qualidade, eu posso mensurar porcentagens de eficiência, de eficácia, posso ir para produtividade, posso ir para capacidade. Tem vários e vários tipos de fórmulas de controles produtivos e você pode criar o seu, nada te impede. Eu posso criar uma equaçãozinha lá que vai ser um indicador de desempenho da minha empresa, refletindo uma razão, uma relação entre duas ou mais variáveis. Então, cada empresa pode ter o seu tipo ou o seu conjunto de indicadores, que é baseado na especificidade da própria empresa. Esse indicador de desempenho, então, vai ser um índice, vai ser uma taxa, vai ser algo mensurável. Eu preciso ter um número, preciso ter uma percentagem a qual eu vou remeter, vou saber se está correto ou não a minha produção. O que ele vai me permitir? Ele me permite manter, mudar, abortar, mudar o norte, alterar completamente, tomar alguma decisão baseado nesse indicador. Lembrando que para eu ter um indicador da empresa, eu preciso ter algumas metas para ele. Não adianta também só controlar a qualidade. Ah, quantos por cento que deu de defeito? Ah, deu 30%. Beleza. Não, tem que tomar uma decisão acima disso. A gente tem que ter uma meta. Ó, qualidade é 1% só de defeito. Nossa, mas deu 30%, e daí? Se vira, vamos aplicar lá Deming, Chikawa, Juran, sei lá das quantas. Tem que melhorar a qualidade. Então, vou mensurar para conseguir manter, mudar, melhorar, fazer alguma decisão, tomar alguma decisão dentro do nosso empreendimento. Teoricamente, a gente pode dividir os indicadores em 3, mas a gente aqui na prática chama tudo de indicador. A gente pode ter os indicadores de empresa, que é aqueles bambambãs, os macros, tipo retorno sobre o investimento. Por que um operador precisa saber de retorno sobre o investimento? Mas o CEO precisa, o diretor precisa. Então, isso a gente chama de indicador da empresa. São indicadores mais globais que a empresa utiliza. Tem outros que são indicadores de processos. A produtividade da linha, o total produzido no dia, é do meu processo completo. Como também eu posso ter indicadores das atividades uma a uma. Qual foi o tempo de produção médio? Quanto tempo o produto ficou ali no processo? Quantos defeitos deu na atividade? Então, eu posso diferenciar teoricamente os indicadores no nível estratégico, tático e operacional. Mas, no fim das contas, são todos indicadores. É tudo número que eu vou ter que utilizar para algum fim, para encontrar, para chegar em alguma meta pré-estabelecida. Dentro de diferentes sistemas produtivos, existem alguns indicadores que são mais comuns e que representam vários tipos de dimensões. Por exemplo, produtividade. Produtividade é um dos indicadores mais comuns que a gente tem. É o quanto que eu produzo por tempo, o quanto que eu produzo por pessoas, o quanto que eu produzo por material. Então, é um dos indicadores mais básicos que eu tenho para determinar algum tipo de resultado.
Capacidade, também é outro indicador bem básico. Determina qual que é o potencial de realização de trabalhos. Olha que bonita frase. A capacidade é o quanto que eu aguento fazer, tanto de produto quanto de serviço. Qualidade. Qualidade avalia o quão bom saem os meus produtos, os meus serviços. Pode ser percentagem de defeito, pode ser taxa de confiabilidade, pode ser garantia do produto, tudo isso entra dentro de qualidade. Flexibilidade, se eu consigo trocar do produto A para o produto B muito rápido. Se eu consigo atender o lead time de qualquer tipo de produto em um tempo hábil. Então, são indicadores básicos que a gente viu lá no comecinho do curso, não sei se vocês se lembram, daqueles objetivos de desempenho. Aqueles 5 objetivos de desempenho nada mais são do que 5 principais indicadores que toda empresa tem que ter. Inclui-se a esses 4 que eu passei para vocês, o indicador de custo, que também é interessante da empresa conhecer. Pensando no nível estratégico, antes da gente ir para o nível operacional, existem algumas produtividades que são um pouquinho chatas da gente calcular e que às vezes não tem cálculo. É mais uma meta, é mais um direcionamento, por conta que a gente está lá no nível estratégico. Por exemplo, a gente tem competitividade. Competitividade é uma métrica. Quão melhor eu sou do que meu concorrente. Mas como que eu meço isso? Então é complicado pensar numa medida de competitividade. É mais um conceito do que uma medida. Mas mesmo assim, eu posso calculá-lo. Por exemplo, tem aqui a definição: capacidade da unidade produtiva formular e implantar estratégias concorrenciais de sucesso. Então, quão melhor numericamente eu sou do que meu concorrente? É uma estratégia, uma métrica estratégia, porém de difícil mensuração em fórmula. É um conceito mais holístico, que a gente chama. É mais qualitativo do que quantitativo, mas não deixa de ser uma métrica. A questão aqui é que é uma métrica estratégica, lá para os diretores, para o CEO da empresa. Outras métricas que a gente pode ter de longo prazo. Posso ter métricas de gestão de projetos, gestão de investimentos, quando a gente trabalha lá no longo prazo. No curto prazo, eu já tenho métricas mais focadas no dia a dia da nossa empresa. Então, por exemplo, competitividade é uma métrica de longuíssimo prazo. Efetividade é outra, lucratividade, produtividade, eficácia, eficiência, são métricas que vão aumentando o tempo para eu ter condições de calculá-las. Efetividade, que é a segunda lá da nossa escadinha. O que é efetividade? É a confirmação, é a empresa executar aquilo que ela foi criada para ser feito. Será que ela está cumprindo aquela missão? Quantos por cento ela está cumprindo e quantos por cento não? Então, é um indicador que dá até para colocar em número, mas também é holístico, também é lá no nível estratégico. O operador não quer saber, ele quer trabalhar, ele tem a meta dele da tarefinha. Ele não quer saber lá do nível estratégico, mas no nível estratégico eu quero saber dessa métrica, eu tenho que ter esse controle. Se a minha empresa realmente está cumprindo aquilo que ela foi criada para cumprir. Então também é uma métrica semi-qualitativa, semi-quantitativa. Dá até para colocar em forma de porcentagem, mas normalmente também é um conceito mais holístico, mais qualitativo. Lucratividade. Lucratividade já dá para eu mensurar em número bonitinho. É a minha margem de contribuição vezes o que eu produzi, ou lucro vezes o produto, algo do tipo. Então a lucratividade vai medir o que eu ganhei em cima das saídas que foram feitas. Posso, por exemplo, multiplicar o preço versus a produtividade. É uma medida de lucratividade. Posso pegar só a margem de contribuição e multiplicar pela quantidade vendida. Então você mesmo pode criar o seu indicador baseado no lucro da empresa. Mas também o operador não quer saber disso. Quem quer saber disso vai ser do gerente lá para cima. Mas o gerente já consegue, então no nível tático eu já consigo lidar com produtividade. Notem que eu já estou me aproximando no nível operacional.